Olá a todos, estamos aqui em mais um Sala de Provas, a edição especial com Alentejo, e hoje temos a honra de receber meu amigo aqui, Pedro Batista, enólogo da Fundação Eugênio de Almeida, um dos mais importantes enólogos portugueses de uma das mais importantes casas de vinho, vinícolas portuguesas também. E aí, Pedro, tudo bom por aí? Tudo bem, olá a todos. O privilégio é meu de poder estar nesta conversa com o Alexandre e com o público todo que nos está a acompanhar. É verdadeiramente um privilégio e importante nesta casa são os seus produtos, são os vinhos, os azeites também, mas os vinhos dos quais hoje vamos falar, isso sim é importante nesta casa. Pedro, antes da gente começar a falar dos vinhos em si, vamos falar um pouquinho da região onde você faz os vinhos, em Évora. Évora tem um passado histórico, um passado sensacional na produção de vinhos. Era uma das principais regiões portuguesas, durante séculos foi assim. O vinho que veio nas caravelas para cá era um vinho da região de Évora. E depois Évora passou por um período quase que de ostracismo, onde a produção foi colocada de segundo lado, quando ela existia. Até que, muito junto com a fundação, Évora ressurgiu para o mercado de vinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho da história e das características de Évora, de solo, as características de clima, como você pontua Évora no mundo dos vinhos. Muito bem. Évora está no sul de Portugal, no Alentejo, como sabemos, e é uma região, como o Alexandre referiu muito bem, com uma história longínqua no vinho, mas não só uma história de há vários séculos na produção de vinho, mas também e sobretudo uma história de reconhecimento da qualidade desses vinhos. Como referiu muito bem, há relatos históricos de, no tempo dos descobrimentos, século XV, os vinhos da região de Évora irem nessas caravelas, acompanharem os navegantes, os marinheiros na descoberta do mundo e servirem não só para acompanhar as suas refeições e os momentos certamente de descontração a bordo, como também de moeda de troca, não no sentido comercial, mas no sentido da simpatia, da amabilidade junto dos povos onde chegavam. Évora, é verdade que esteve durante algum tempo um pouco esquecida no panorama vinícola e nos anos 80, com o ressurgimento do projeto agrícola da Fundação Eugênio de Almeida e com o início da produção de vinho pela Fundação, apesar de numa casa de uma família que sempre produziu vinho, a região acaba por ressurgir e penso que não é injusto fazê-lo, nem a Fundação estar-se a apropriar de qualquer coisa que não lhe pertence, mas na verdade os vinhos da Fundação acabam por se confundir um pouco com os vinhos da região de Évora, por ser efetivamente um produtor de dimensão nesta região. É uma região que, do ponto de vista climatérico, é uma região quente, com verões quentes, invernos frios, a chuva está concentrada normalmente entre o inverno e a primavera, o que permite, em condições normais, que o solo guarde água suficiente para que a vinha possa concluir o seu ciclo. Nos verões quentes, em que Évora acontece com frequência, isso pode não ser suficiente e, por vezes, podemos ter que ajudar ligeiramente a planta a completar o seu ciclo e a chegar à maturação da uva em boas condições. Os solos da região de Évora são solos maioritariamente de origem granítica, o que se traduz habitualmente numa mineralidade muito interessante nos seus vinhos brancos e numa concentração muito grande nos seus vinhos tintos. Estes solos de origem granítica são solos normalmente pobres, que não induzem demasiado desenvolvimento vegetativo na videira e, portanto, dão produções equilibradas, produções normalmente mais pequenas, concentrando na uva tudo aquilo que a região tem para dar depois na expressão dos seus vinhos. Ô Pedro, nos anos 90, quando o Alentejo voltou com força à cena vitivinícola mundial, crescendo o número de exportações, ganhando mercado, as pessoas tinham um perfil muito claro do vinho alentejano, um vinho que era com uma fruta muito madura, quase compotada, muito macio na boca, até por conta do álcool elevado, uma acidez mais baixa e tudo mais.
esse perfil mudou bastante ao longo aí desses últimos 20, 25 anos, né? A gente hoje consegue, dentro das regiões alentejanas, já ter uma investigação maior, uma ressurreição dos estilos em cada sub-região muito próprios, e esse vinho compotado, de baixa acidez, ultra maduro, ultra extraído, vai ficando cada vez mais na memória, né? Queria que você pontuasse um pouquinho qual é o estilo do vinho de Évora, se é que é possível a gente definir um estilo assim, em termos de nariz e de boca. Você falou já da mineralidade que o solo do granito dá, da concentração também que você consegue nos tintos, mas como é que você vê o vinho de Évora inserido nesse contexto desse, vamos dizer assim, novo vinho alentejano? Muito bem. Os vinhos de Évora, e em particular os vinhos da Fundação Engenho de Almeida, são vinhos, sobretudo as suas marcas mais tradicionais, como a EA, a Cartucha ou o Peramanca, são vinhos clássicos alentejanos. Clássicos no sentido em que são produzidos nestas condições climatéricas do Alentejo, e particularmente nas de Évora, e com castas tradicionais da região. No entanto, e como o Alexandre muito bem referiu, nos últimos 25, 30 anos, a ciência vitivinícola e a enologia evoluíram bastante. E isso permitiu-nos conhecer melhor as plantas, conhecer melhor a forma como as conduzimos, de forma a que possamos tirar delas o melhor. E o melhor tem a ver, como tudo na vida, com equilíbrios. E esse equilíbrio entre a acidez, a maturação da uva e os taninos mais redondos, permitindo sempre fazer vinhos com macieza na boca, porque os vinhos alentejanos são vinhos com taninos macios, essa é a característica dos vinhos alentejanos. Esse equilíbrio é perfeitamente possível de alcançar com a evolução do conhecimento, sobretudo da condição vegetativa da videira. Isso permitiu-nos, melhorando as áreas foliares expostas, melhorando a proteção da videira, a introdução, e na Fundação Engenho de Almeida, essa prática mostrou-nos efetivamente um resultado espantoso no que diz respeito à acidez, à frescura natural do vinho, ao frescor natural do vinho, que são a adoção de técnicas de agricultura de conservação, nomeadamente a viticultura, a agricultura orgânica. Efetivamente, o caminho que temos feito no sentido de promover práticas mais sustentáveis de agricultura tem-nos mostrado um equilíbrio entre a acidez e a maturação característica da região do Alentejo, que permite não cair nos vinhos demasiado maduros, apenas nas notas de compota, mas ter frescor, ter fruta fresca, equilibrada com uma macieza de taninos tão característica aos vinhos do Alentejo. Esta macieza que não implica falta de taninos, antes do contrário. Ainda hoje tomava um vinho tinto ao almoço da safra de 2005, que ainda apresentava uma estrutura de taninos fantástica. Isso é possível no Alentejo e os vinhos mostram. Este aumentar do conhecimento científico dos últimos anos tem-nos permitido, sem perder, do nosso ponto de vista, e na Fundação Engenho de Almeida, nos vinhos da vinícola Cartucha, sem perder o caráter dos vinhos alentejanos, mas melhorando naturalmente o equilíbrio entre a componente de região quente, que pode rapidamente passar para um caráter de sobrematuração, mas equilibrando com uma acidez natural presente, que permite um equilíbrio maior não só na prova imediata, como também uma maior longevidade e uma maior evolução dos seus vinhos. É engraçado, se a gente tivesse combinado, não ia ter sido tão perfeito, porque eu ia perguntar para você agora justamente da sustentabilidade, de todo esse projeto que o Alentejo está até na frente e exportando conhecimento para outras regiões e do qual a Fundação é entusiasta, que eu sei desde o primeiro momento. A gente teve ali uma revolução tecnológica, vamos dizer assim, muito no início do século XXI, nas adegas, não é? E agora parece que essa revolução veio nas vinhas, na viticultura, muito caminhando para esse lado da sustentabilidade. Vocês são pioneiros aí na região, vocês abraçaram esse projeto desde o nascedouro. E eu queria que você falasse de como isso influenciou. Você já deu uma palhinha falando desse equilíbrio que ficou mais fácil através da agricultura orgânica, mas, além disso, na qualidade da uva e também na variabilidade entre as safras. Você, através de uma agricultura orgânica, você, em anos complicados, você consegue ter uma melhor resposta ou isso é um pouco mito? Eu queria que você destrinchasse
essas questões aí em relação à sustentabilidade para a gente. Muito bem. A Fundação Jean de Almeida abraçou efetivamente desde a primeira hora e esteve envolvida inclusivamente na construção do plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo, que foi para nós naturalmente uma honra e um privilégio, e abraçou de forma absolutamente natural, na medida em que a adoção destes princípios de agricultura de conservação e de agricultura orgânica começaram na Fundação Jean de Almeida desde o final dos anos 90 ainda. Nós temos experiência de trabalho em agricultura de conservação desde 1998. A agricultura de conservação permite-nos, sobretudo, e a agricultura orgânica permite-nos, sobretudo, atingir mais facilmente os equilíbrios que procuramos, muitas vezes de forma imposta, e nós sabemos que tudo aquilo que queremos impor à natureza rapidamente se pode voltar contra nós. A adoção dos princípios da agricultura orgânica e da agricultura de conservação permite-nos, de uma forma natural, ir melhorando aquilo que é o nosso principal património na produção agrícola em geral e na produção de vinho, na produção vinícola em particular, que é o solo. A adoção de princípios de agricultura de conservação, da agricultura orgânica, permitem-nos melhorar o nosso solo. A melhoria do solo traz-nos exatamente isso que o Alexandre acabou de partilhar connosco, traz-nos uma capacidade de resiliência ano após ano, safra após safra muito grande, sendo que com o poder tampão que as melhores características do solo exercem sobre a produção agrícola e sobre a planta, essas diferenças interanuais não é que elas sejam apagadas, antes pelo contrário, até é sempre interessante ver o impacto de cada safra nas características do vinho, mas atenuar, sobretudo, diferenças muito grandes. E isso também foi uma evolução muito grande. No fundo, como referiu, depois de uma revolução tecnológica nas vinhas e nas adegas, há 20 ou 30 anos atrás, assiste-se a uma adoção de muitos desses princípios que foram revolucionários, mas hoje numa ótica mais conservacionista. E isso tem sido realmente muito importante, ou seja, depois do deslumbre, se quiser, de novas tecnologias que permitiram aumentar de forma inequívoca a qualidade média dos vinhos em todo o mundo, neste momento, e sobretudo quem está mais atento às diferenças, às particularidades e quem quer efetivamente mostrar o caráter diferente dos seus vinhos, é este regresso um pouco às origens, mesmo que com a adoção de tecnologia de ponta, mas é este regresso às origens que nos está a preparar de forma sustentável para o futuro que nos espera. Não tenha a menor dúvida disso. Perfeito. Agora vamos provar os vinhos? Muito bem, Alexandre. Começamos pelo branco ou pelo tinto? Alexandre, vamos começar pelo branco, se quiser. Está aqui na mão. E não vai aquecer. Colheita. Fica ruim de mostrar o rótulo aqui por causa da minha luminosidade, mas vamos lá. Está aqui, Cartucha Colheita 2019. A última safra do Cartucha Branco. Opa! Isso é um clássico, né? Você sabe que eu gosto muito de ver a evolução dos cartuchos, tanto do branco quanto do tinto. Eles envelhecem muito bem, né? Alexandre, se me permite, se recuarmos, por exemplo, 10 anos atrás, a safra de 2009, que provei a última vez há 3 ou 4 meses atrás, está num momento fantástico. Isso, é claro que nem todas as safras evoluem da mesma maneira, nós sabemos isso, mas as safras com potencial de evolução, quer nos vinhos brancos, quer nos vinhos tintos, têm-no efetivamente e vão-nos mostrando singularidades do vinho ao longo dos anos que efetivamente nós muitas vezes nem imaginaríamos. O Cartucha Branco, aliás, a marca Cartucha, quer o branco, o tinto de reserva, são para nós símbolo de um vinho tradicional alentejano. Naturalmente que esta tradição, como há pouco falámos, também tem vindo a ser ajustada à medida que o conhecimento evolui, mas isso, do nosso ponto de vista, é favorável. Nós sermos cegos e surdos à evolução dos tempos não é necessariamente, ou não é, do meu ponto de vista, uma boa causa. Devemos estar abertos, devemos ver, mas guardar aquilo que é nosso.
Os solos são os nossos, vamos tentando melhorá-los, o clima é o nosso, mas as castas são as nossas, e são as nossas multiplicadas vinha após vinha das nossas próprias vinhas. Ou seja, cada vinhedo novo que se planta na Fundação, ele é resultado de seleção feita nas vinhas mais velhas da Fundação. Esta seleção massal, onde estamos a promover também a variabilidade genética, que nos permite acrescentar mais um ponto àquilo que o Alexandre identificou e que para nós é muito importante, que é atenuar as variações interanuais. Nesta variabilidade genética, contrariamente ao afunilamento genético que a seleção clonal nos leva, que tem também naturalmente as suas vantagens, mas do ponto de vista da variabilidade é um afunilamento que, do nosso ponto de vista, contraria a expressão do caráter dos vinhos de uma região, e é na variabilidade dos genes de cada casta que nós conseguimos ter uma melhor expressão daquilo que cada uma delas é e sempre foi, e em particular nas suas regiões de origem, onde essa variabilidade é maior. É engraçado, Pedro, vou te interromper um segundinho, só porque você levantou uma bola que é muito bacana. A gente teve durante um período, e não é nenhuma exclusividade portuguesa, na verdade isso começou até na França, uma eleição de melhores clones para aumentar a produtividade dos vinhos franceses. A gente teve um pouco desse espalhar de uma tentativa de manipulação genética justamente para buscar os melhores clones. E agora a gente vê um efeito contrário, de como os vinhos com seleção massal, como as plantas com seleção massal começam a aparecer, mostrando justamente essa diversidade que, se calhar, poderia ser perdida quando a gente busca uma eleição clonal, vamos dizer assim. Eu queria que você entrasse um pouco mais nesse tema, que é muito, muito interessante e vale a pena dar a conhecer as pessoas que estão nos assistindo. Muito bem. É naturalmente a minha visão, a nossa visão, não é a única nem a mais válida, é a nossa, mas efetivamente a seleção clonal, do meu ponto de vista, teve o seu papel num determinado momento onde a melhoria sanitária do material vegetal era fundamental. E a seleção clonal permitiu-nos efetivamente isso, dar garantias sanitárias num momento, reportando-nos aos anos 80 do século passado, no momento em que esse passo na seleção sanitária era fundamental para garantir estabilidade nos jovens vinhedos que se estavam a implantar. A procura de maior produtividade também foi uma questão importante nessa época e portanto, muita da seleção clonal, que mais tarde veio a ser invertida, procurou-se numa fase inicial mais produtividade. Nos últimos anos tem-se procurado efetivamente procurar mais qualidade nessa seleção clonal. Mas na seleção clonal, se ganhamos em fixar determinados padrões, se ganhamos em seleção sanitária, do meu ponto de vista, perdemos num ponto que é fundamental, que é a variabilidade genética do material com que trabalhamos e a complexidade que isso traz aos nossos vinhos. No fundo, se quiser, uma pureza varietal maior em tudo o que é a representatividade dessa casta na sua variação. Isto permite-nos também, naturalmente, que ao longo de cada ano, de cada safra, as plantas que com uma base genética diferente possam responder de forma sensivelmente diferente, haja algum equilíbrio na totalidade de uma população. E isso é importante também para nós. Portanto, é por isso que temos escolhido esse caminho e desde sempre nunca o perdemos. As nossas vinhas, porque sempre foi um caminho escolhido em consciência na Fundação, na medida em que temos recursos para fazer alguma seleção sanitária nas nossas vinhas. E digo alguma, porque naturalmente que ela não é nem por sombras próxima da que é possível fazer com a seleção clonal, mas é aquela que para nós é suficiente para os nossos objetivos. Entendemos que é mais favorável termos variabilidade do que aquilo que algumas viroses, e são sobretudo essa seleção sanitária que se faz em material clonal, que possam estar presentes nos nossos vinhedos, que, com toda a franqueza, são raramente vistas. Também é por essa realidade nossa que nos permite termos esta escolha e escolhermos este caminho da seleção massal, contrariamente à seleção clonal. Perfeito. Agora vamos voltar ao vinho aqui. O que nós temos aqui nesse Cartucha Branco 2019? Temos o Cartucha Branco da safra 2019, elaborado
quase exclusivamente a partir das castas Antão Vaz e Arinto. A Antão Vaz domina ligeiramente. O cartucha branco normalmente tem sempre uma pequena percentagem de roupeiro, que em anos como a safra 2019, em que ela está apenas presente em cerca de 2%, nem sequer a referenciamos. Este roupeiro é importante como complemento no corte total, mas é o Antão Vaz, com a sua componente frutada, um pouco exótica, se quiser, e o volume de boca, associado à acidez do Arinto e à capacidade de evolução do Arinto, que marcam este cartucha safra 2019. O cartucha branco é sempre fermentado e apenas em tanques de aço inoxidável, não fermenta em madeira, mas estagia durante cerca de 9 meses sobre as borras finas, sobre as lias finas do final da fermentação. Para quê? Para que ele possa ganhar ao longo destes 9 meses complexidade aromática, mas que possa ganhar sobretudo estabilidade natural, permitindo-nos engarrafar o vinho com um mínimo de filtrações ou operações de clarificação possível. Portanto, no fundo, procurando sempre produzir e levar o vinho até à garrafa da forma mais natural possível. Perfeito. O que me encanta nesse vinho, esse vinho é muito bom, eu gosto muito, é um vinho, primeiro a consistência dele, né? Ano após ano, ele não decepciona, você tem a variabilidade da safra, mas o vinho está sempre ali entregando bem o que ele promete. Agora, por acaso, essa safra 2019, eu achei ela com um frescor impressionante, uma frescura muito impressionante e uma profundidade até maior do que eu costumo ver nos cartuchos. Isso tem alguma explicação relacionada à safra ou alguma coisa de diferente? Bem, 2019 no Alentejo foi uma safra onde tivemos algum calor em excesso, mas numa fase já mais tardia da vindima. O que quer dizer que este Antão Vaz e este Arinto foram apanhados numa fase em que o frescor natural, a acidez natural ainda era muito elevada. Talvez tenhamos estou de acordo consigo, talvez nesta safra 2019 e sobretudo em relação à anterior, à 2018, cuja memória é mais recente, um frescor adicional. Efetivamente, os calores do início de agosto em 2018 acabaram por ter algum impacto naquilo que foi a safra 2018, sem a prejudicarem de forma inalterável, mas que acabaram por ter o seu impacto. No que diz respeito ao volume do vinho em boca, à untuosidade, à cremosidade, o Antão Vaz, ao estar aqui em dominância, ele efetivamente é uma casta com muito volume de boca, o trabalho de borra ao longo de 9 meses, naturalmente que potencia esse volume de boca adicional nesta safra 2019 do cartucho branco. Pronto, entrou aí um telefone, mas não tem problema não. Isso aqui... Peço desculpa. É ao vivo, é assim mesmo. Peço desculpa, é que se for algum problema aí, pode atender, hein? Não, peço desculpa. É que ainda por cima o telefone está sincronizado com o computador e eu desliguei no telefone, mas continua no aí computador. Aí foi para ali, não há problema. Modo de voo, que é uma coisa que usamos muito pouco nos últimos tempos, mas já não vai interromper, estou sem rede. Peço desculpa, mas esqueci de o fazer antes. Não há problema. Agora esse vinho, tanto que já acabou aqui, o meu copo aqui já evaporou. Vamos ao tinto? Vamos, Alexandre. Safra 2016. Safra 2016. O cartucha tinto, cartucha colheita tinto. Confere. Muito bem. Bem, o cartucha, como falámos há pouco, é um vinho... É um clássico, né? Que nós entendemos como um clássico alentejano, sem querermos ter essa presunção, mas é um vinho que tentamos, colheita após colheita, safra após safra, como o Alexandre há pouco referiu, procuramos nestes vinhos não trazer nada de muito diferente, nem de muito extraordinário. Aquilo que nós procuramos numa safra de cartucha a cada ano é trazer um pouco da referência que o consumidor, que o apreciador tem no cartucha. Para nós é muito importante uma linha condutora ao longo dos anos no vinho cartucha. É o vinho, é a marca, se quiser, que representa talvez melhor e de forma mais abrangente a vinícola Cartucha, por isso tem o nome, a Fundação Engenho de Almeida, e é um vinho muito alentejano porque ele junta cortes de várias castas. A Trincadeira, o Aragonês e a Alicante Boucher constituem a base, castas
tradicionalmente alentejanas, mesmo a Alicante Boucher, que como sabemos, apesar de ter origem francesa, ela é uma casta de adoção. É uma casta portuguesa, né? Hoje em dia, eu costumo dizer que ela acha o Cristiano Ronaldo melhor que o Messi, vota nas eleições portuguesas, ou seja, é uma casta portuguesa hoje, né? É mais Sim, portuguesa que a Madonna até. sim, é verdade, adotada pelo país e penso que isso hoje ninguém duvida e que exprimiu e que se expressa neste país de uma forma maravilhosa e em particular no Alentejo, como todos nós sabemos. Associadas a estas três castas que são a base de cortes, temos castas como a tinta caiada, o alfecheiro, o castelão, castas tipicamente alentejanas, algumas delas, nomeadamente a tinta caiada, uma casta muito ligada à sub-região de Évora, no Alentejo, trazem a este vinho complexidade e um caráter verdadeiramente alentejano. Associamos ainda a este corte de castas, se quiser, um corte também de estágio em madeira. No Cartucha Colheita, nós estagiamos as diferentes castas em madeiras diferentes. Não na sua origem geográfica, porque a madeira que usamos para o estágio dos vários vinhos que compõem o corte final do Cartucha Colheita é sempre carvalho francês, mas na capacidade, no volume onde estagiamos. Usamos as barricas tradicionais de 225 litros de capacidade e ainda assim com várias idades de vinho. Para as castas mais sensíveis, como a tinta caiada ou alfecheiro, utilizamos barricas já avinhadas, barricas já onde passaram outros vinhos, assim como utilizamos também as barricas de maior capacidade, os tonéis de 3 ou de 5 mil litros de capacidade, onde estagiamos também uma parte importante deste corte final. E quando digo uma parte importante, estamos a falar de, em algumas safras, até 1/3 da totalidade do corte. Tudo isto eram formas clássicas, efetivamente, de estagiar vinhos, não só no Alentejo, como um pouco em todo o mundo há uns anos atrás. Portanto, esta utilização não apenas de madeiras novas e a utilização também de recipientes, de barricas, de tonéis de grande capacidade, nós sabemos que era uma forma bastante clássica de estagiar, de deixar evoluir os nossos vinhos. E, no fundo, é isso que nós fomos recuperar desde o início, que mantivemos nos Cartucha e que contribuem de forma inequívoca não só para a complexidade do vinho, mas também para o seu caráter genuinamente alentejano, que é isso que procuramos no Cartucha. Eu gosto muito desse vinho. Eu acho esse vinho, você estava falando muito, bateu muito na questão do equilíbrio, né? Eu acho que esse cara aqui sempre buscou, sempre entregou esse equilíbrio. Mesmo com todas as mudanças de estilo que a gente acompanha no mundo do vinho dos anos 80 até hoje, o Cartucha manteve-se fiel ao seu estilo, manteve-se fiel à sua forma de ser. Quando o vinho alentejano era super compotado, o Cartucha nunca foi. Agora que muitos buscam uma acidez mais elétrica, o Cartucha também continua mantendo ali, onde a gente tem essa fruta fresca, essa frescura gostosa em boca e um toquezinho, para mim, marca muito os Cartuchas, esse toquezinho apimentado, que não sei, provavelmente a trincadeira que deve emprestar, no fim de boca, que é uma delícia. Parece que tem uma pimentinha preta recém-moída ali na nossa boca. Sobretudo aquele caráter mais vegetal da pimenta preta, que a trincadeira muito contribui, como muito bem sabe. É efetivamente um corte que trabalhamos ano após ano para que seja um corte clássico e para que o vinho tenha uma leitura comum nas suas características, no seu caráter, safra após safra. É para nós muito importante este caminho contínuo, esta leitura, para que quem abra uma nova safra de Cartucha encontre as diferenças da safra, mas encontre, sobretudo, o referencial, a memória que tem dos Cartuchas do ano anterior, mas também de safras passadas de há alguns anos atrás. Existe um fio condutor, né? Um fio condutor entre os cartuchos. Quando a gente faz uma vertical de cartucho, isso fica muito evidente. Né? E é isso que nós procuramos, naturalmente, que isso com qualidade, com caráter, mas procuramos efetivamente manter uma linha condutora neste vinho e penso que também é uma das razões pelas quais o consumidor, o enófilo, procura safra após safra
os nossos cartucha para encontrarem essas pequenas diferenças, essas diferenças subtis de cada safra, mas num denominador comum de um vinho alentejano, de um cartucha, se quiser. Pedro, agora eu vou fazer uma pergunta. Você falou aí da tinta caiada, então eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você começou, por exemplo, você viu de perto o crescimento da Alicante Bouschet. De repente começou a se expandir. Antes, muita gente plantava Touriga Nacional no Alentejo. Depois, a Alicante passou a ser uma uva super plantada. Todo mundo precisava ter uma Alicante Bouschet. Enfim, você viu essa explosão da Alicante. Você hoje vê espaço para o surgimento de uma nova uva, ou de uma uva que, de repente, até por conta das mudanças climáticas que a gente vê no mundo, você acha que no Alentejo, a gente daqui a 20, 30 anos, vai ter uma outra Alicante Bouschet? E se tiver, qual seria? Bem, hoje vem a surgir no Alentejo e um pouco nas regiões quentes por todo o mundo, algumas castas, sobretudo com uma acidez marcada, uma acidez presente, que permite, de alguma forma, equilibrar aquilo que são os vinhos que, por vezes, em regiões mais quentes, têm falta de acidez. E castas, uvas como a Petit Verdot francesa ou a casta Sauzão ou Finhão do norte do país vão aparecendo aqui e ali no Alentejo para algumas experiências. Mas há uma coisa que eu acho que é importante não esquecermos. Apesar da trincadeira ou do aragonês serem castas que por vezes podem sofrer bastante com o calor, o aragonês com alguma perda de acidez, a trincadeira com a dessecação dos seus bagos, apesar de guardar sempre a acidez, como sabemos, elas são castas adaptadas às nossas condições climatéricas. E isso é muito importante, porque dá-lhes efetivamente a capacidade de resistir a anos muito quentes, de forma que outras castas não adaptadas a estas latitudes conseguirão fazer. Portanto, penso que pode haver essa tendência, mas penso que no final as castas que estão habituadas a este calor, as castas que conseguem com dificuldade manter a sua folhagem ativa até ao momento da maturação final, como acontece com a trincadeira, como acontece com o Alicante Bouschet, apesar de tudo, não sendo uma casta originária do Alentejo, nem portuguesa, é uma casta muito bem adaptada, conseguimos. A tinta caiada é outro desses exemplos. Hoje mesmo, há 1h30 atrás, estava na vinha, ao lado de uma parcela de tinta caiada, exatamente onde a sua folhagem ainda estava toda presente. E isso é sinal, naturalmente, de capacidade de adaptação, de resistir às condições de stress por temperatura, de excesso por radiação e por falta de água, que os vinhedos estão sujeitos em regiões como o Alentejo. Pedro, vamos para a última parte aqui do nosso papo, é uma sessão chamada Sem Sulfito. Sem sulfito. Então, eu vou fazer 3 perguntas para você, aquelas perguntinhas diretas para você responder. Vou começar. Primeira, se você tivesse que levar um peramanca, um só, para uma ilha deserta, qual seria o peramanca que você levaria? Bem, é uma pergunta difícil, mas tenho um particular gosto pela safra 2011 do Peramanca. E por quê? Que essa 2011 é uma safra espetacular em todo lado. Mas por que esse 2011 em particular? O que deu mais, não é mais certo, mas o que deu tão certo nele a ponto de te encantar e você levar para uma ilha deserta para beber o resto da vida? Bem, deu uma safra, um ano climatérico, que, como se costuma dizer, não vem nos livros. Foi um ano realmente fantástico, um ano em que deu tudo e tudo muito bom. E no Peramanca, nas uvas que se destinam nas safras em que produzimos ao Peramanca tinto, o equilíbrio atingido foi fantástico. E nesta safra 2011 temos realmente um equilíbrio entre o frescor, entre a acidez, a concentração, porque é um vinho poderoso, fantástico e que só safras realmente extraordinárias, sendo que no Peramanca já procuramos sempre só safras realmente particulares, mas 2011 foi uma delas. Segunda pergunta aqui. O que era comum um enólogo fazer no tempo em que você começou na enologia que hoje é completamente obsoleto e não recomendado? Bem, essa é uma pergunta um pouco difícil para mim e vou-lhe explicar porquê. Porque falámos dela há pouco.
Hoje, nos últimos anos, estamos a regressar um pouco às origens, à escola clássica, se quisermos. E eu sou da escola clássica, apesar de ter começado a minha atividade numa altura em que a tecnologia estava no seu auge. A minha formação é francesa, é realmente uma escola muito clássica e sempre me habituaram e ensinaram-me assim a olhar primeiro e principalmente e essencialmente e até ao fim para a uva na adega, limitando-nos naturalmente a tentar potenciar e não estragar aquilo que foi feito no campo. Aquilo que talvez nessa altura fizéssemos bastante mais do que fazemos hoje tem a ver sobretudo com a vinha, a forma como a tratávamos, em que não se arriscava praticamente nada nos tratamentos para que a uva chegasse inequivocamente super sã. Hoje continuamos a querer que a uva chegue super sã às adegas, às vinícolas, e chegam, mas com maior conhecimento e, portanto, com menor utilização de produtos químicos na proteção da vinha, como se usava um pouco mais e por vezes até bastante mais na altura em que eu comecei a minha atividade. E, por fim, a última pergunta é: como você gostaria que o vinho alentejano fosse reconhecido internacionalmente? Bem, eu, primeiro que tudo, gostava verdadeiramente que o vinho alentejano pudesse ser reconhecido internacionalmente. E nós sabemos, em provas cegas internacionais, com vinhos de outras regiões muito conceituadas do mundo, e também com alguns vinhos em concreto muito conceituados desse mundo fora, que os vinhos alentejanos, os bons vinhos alentejanos, saem efetivamente numa posição invejável. O Alentejo, tal como Portugal, carece ainda de um maior conhecimento em todo o mundo, em todas as partes. E esse é um trabalho que temos que continuar a fazer. Nos últimos anos que temos, o país tem conseguido efetivamente afirmar-se e dar a conhecer os seus vinhos muito mais do que acontecia antes. E penso que é esse caminho que temos que continuar a percorrer. Não só mostrando os nossos vinhos lá fora, os vinhos alentejanos, como continuando a trazer, assim que possa voltar a ser possível, todos os interessados ao Alentejo, partilhar com eles não só os vinhos que podem degustar em qualquer parte do mundo onde estejam, mas sobretudo que possam ver como trabalhamos, como produzimos, que possam sentir o que são verdadeiramente os nossos vinhos nesta história milenar que temos de produção de vinhos do Alentejo. Você tocou num ponto engraçado, né, Pedro? Um trabalho interminável, mas que é importante continuar a fazer. Você tocou num ponto engraçado, né? O Alentejo tem uma história milenar na produção de vinhos e há pessoas que acham que o Alentejo é um novo mundo, né? Que começou anteontem. Não é o caso, né? É verdade, não é o caso de todo e aliás, os registros históricos que temos no Alentejo são efetivamente de uma história milenar. A própria forma tradicional de fermentar os vinhos em talhas de barro, de terracota, são uma das marcas do que é essa milenaridade na produção de vinhos no Alentejo. Eu, para fazer um brinde com você, vou ter que botar mais um pouquinho aqui do cartucho, porque a gente ficou conversando e eu bebi tudo. Enfim. Pedro, muito, muito obrigado por ter participado aqui do Sala de Provas com a gente. Um brinde a você, muita saúde para nós, vida longa à Fundação, vida longa ao Cartucho, ao Alentejo, e a você, meu amigo, que eu estou com saudade de encontrar pessoalmente. Alexandre, eu também, esperemos que seja em breve. Saúde ao Alexandre, a todos os que nos estão a seguir e a todos os apreciadores de vinhos por esse mundo fora. Saúde.